A noite desaba em tempestade. Raios cortam o céu como cicatrizes luminosas, enquanto a água martela o asfalto com fúria implacável, transformando as ruas em pequenos rios que correm em direção aos bueiros entupidos. O vento uiva entre os prédios baixos do bairro industrial, carregando consigo o cheiro de chuva misturado ao metal oxidado das fábricas abandonadas. Marley Pereira está ali, diante da porta de madeira descascada do pequeno apartamento onde viveu até este momento fatídico. Seus dedos tremem enquanto segura a chave que já não serve mais para nada. O cabelo castanho, molhado pela chuva, gruda em seu rosto jovem, emoldurando olhos castanhos que brilham não apenas pela umidade, mas pelas lágrimas contidas. Ela aperta contra o peito sua filha Sofia, de apenas 11 meses, envolvida em um cobertor já encharcado, que não consegue mais protegê-la do frio cortante. Já lhe dei tempo demais, Marley. A voz do Sr. Nogueira ecoa atrás dela, cortante como o vento. O proprietário do imóvel, um homem de meia-idade, com o rosto endurecido pelos anos de cobranças e despejos, observa da proteção de sua capa de chuva. 3 meses de atraso. Não há mais acordo possível. Marley se vira lentamente, a dignidade ainda lutando contra o desespero que ameaça consumi-la por completo. Sofia geme baixinho em seus braços, um som que perfura o coração da jovem mãe como uma lâmina afiada. Por favor, Sr. Nogueira. Sua voz treme, quase se perdendo no barulho da tempestade. Só mais uma semana. Eu consegui algumas faxinas e na segunda-feira... Não. A palavra cai como um martelo. Já ouvi essa história antes. Suas coisas estão na calçada protegidas por um plástico que eu mesmo coloquei. Mais do que isso seria caridade, e caridade não paga minhas contas. O homem se afasta, suas pegadas pesadas ecoando no corredor estreito até desaparecer porta adentro. O som da fechadura girando ressoa como um veredicto final. Marley fica sozinha com Sofia, as duas expostas à fúria dos elementos e à cruel indiferença do mundo. Do outro lado da rua, parcialmente escondido sob a sombra de uma árvore antiga, cujos galhos se curvam sob o peso da água, um carro prata permanece estacionado há mais de 20 minutos. Leonardo Martins observa a cena através do para-brisa embaçado, suas mãos agarradas ao volante com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Ele é um homem de 42 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferem uma dignidade prematura. Seus olhos azuis, normalmente serenos, agora refletem uma tempestade interior que rivaliza com a que acontece lá fora. O terno escuro, de corte impecável, contrasta com a simplicidade do bairro ao redor, mas Leonardo parece alheio a essa discrepância. Sua atenção está completamente voltada para a jovem mulher que caminha lentamente em direção aos pertences molhados na calçada. Marley se ajoelha ao lado de suas posses. Uma pequena mala de fibra, algumas roupas de bebê em sacos plásticos, uma cadeira alta desmontada e alguns utensílios de cozinha. Tudo molhado, tudo perdido, assim como ela. Com uma mão, ela tenta proteger Sofia da chuva. Com a outra, recolhe o que pode em uma sacola plástica resistente. "Mamãe está aqui, meu amor", sussurra para a filha, sua voz quase se perdendo no rugido do vento. "Mamãe vai cuidar de você." Sofia responde com um chorinho fraco, seus pequenos punhos se agitando sob o cobertor encharcado. O som desperta algo primitivo em Leonardo, uma lembrança enterrada há tanto tempo que ele havia esquecido que existia. Sua própria filha chorava assim, há 5 anos, antes que a doença a levasse, antes que sua esposa seguisse o mesmo caminho, incapaz de suportar a dor da perda. A chuva intensifica e Marley procura desesperadamente por abrigo.
Ela avista a marquise de uma loja de materiais de construção fechada, a alguns metros de distância. Com Sofia nos braços e arrastando a sacola pesada, ela se move como pode pela calçada escorregadia. Seus tênis de lona, já gastos, oferecem pouca aderência, e ela quase escorrega 2 vezes antes de alcançar o pequeno refúgio. Sob a proteção precária da marquise, Marley se encosta contra a parede fria e úmida. Ela balança Sofia suavemente, tentando acalmá-la, mas a pequena continua inquieta. O frio está penetrando através de suas roupas, e Marley sabe que precisa encontrar uma solução. E rápido. Shh, shh, minha princesa, ela murmura, beijando a testa quente da filha. Mamãe vai encontrar um lugar quente para nós. Eu prometo. Mas mesmo enquanto pronuncia essas palavras, Marley não tem ideia de como vai cumprir essa promessa. Seus parentes mais próximos moram em outras cidades, e ela não tem dinheiro nem para uma ligação telefônica. Os poucos amigos que ainda mantêm contato estão em situações tão precárias quanto a sua. A realidade se impõe cruel e inexorável. Ela está sozinha no mundo com uma bebê que depende inteiramente dela. Leonardo observa cada movimento da jovem mãe, cada gesto desesperado, cada tentativa de proteger a criança. Há algo na determinação feroz de Marley que o comove profundamente. Ela pode estar perdida, pode estar sem rumo, mas sua devoção à filha é absoluta, inabalável. Ele conhece aquele rosto, não pessoalmente, mas de relatórios, de listas de funcionários, de processos judiciais que preferiu esquecer. Marley Pereira, ex-funcionária da fábrica Martins de componentes químicos, demitida no fechamento geral, que seguiu o escândalo da contaminação. Ela estava grávida então, lembra-se vagamente. Uma das muitas vidas afetadas pela irresponsabilidade de seu irmão Roberto, pela ganância que levou a empresa familiar à ruína e deixou um rastro de destruição humana que ainda assombra Leonardo em suas noites de insônia. A culpa é um peso que ele carrega há 2 anos, desde que descobriu a extensão dos crimes ambientais que Roberto cometeu em nome do lucro. Substâncias tóxicas despejadas irregularmente, relatórios de segurança falsificados, inspeções subornadas. Quando tudo veio à tona, a fábrica foi fechada, 300 funcionários perderam seus empregos, e Leonardo herdou não apenas as dívidas financeiras, mas também o peso moral de cada vida destruída. Agora, observando Marley lutar contra a tempestade com sua filha nos braços, Leonardo sente que o universo está lhe oferecendo uma chance de redenção. Não é sobre caridade ou pena, é sobre justiça, sobre fazer o que é certo depois de tanto tempo fazendo vista grossa ao que estava errado. Ele desliga o motor do carro e respira fundo. A decisão está tomada, mesmo que ainda não compreenda completamente suas implicações. Leonardo abre a porta do veículo e é imediatamente atingido pela força total da tempestade. A chuva o encharca em segundos, mas ele caminha determinado em direção à marquise, onde Marley se abriga. Ela o vê se aproximando e instintivamente recua, apertando Sofia contra o peito. O instinto de proteção de uma mãe desesperada a deixa em alerta máximo. Quem é este homem bem vestido? O que ele quer com elas em uma noite como esta? Não se assuste. Leonardo levanta as mãos em um gesto de paz, parando a uma distância respeitosa. Sua voz é suave, calorosa, apesar do frio que já está penetrando seus ossos. Eu vi vocês aqui na chuva. Meu nome é Leonardo Martins. Eu tenho um lugar onde vocês podem se abrigar esta noite. Marley o estuda com olhos desconfiados. Ele parece sincero, mas ela aprendeu da forma mais difícil que aparências podem enganar. Não preciso de caridade, ela responde tentando soar mais forte do que se sente. Não é caridade. Leonardo se aproxima mais um passo, notando como ela se tensiona. É uma dívida que eu tenho com você. Não te conheço. Mas eu conheço você, Marley Pereira. Você trabalhava na fábrica Martins. Ele vê o reconhecimento surgir em seus olhos, seguido rapidamente pela raiva.
Eu sei que você tem todos os motivos do mundo para me odiar, para não confiar em mim. Mas sua filha está com frio e você precisa de ajuda. Sofia escolhe esse momento para soltar um choro mais forte, como se estivesse concordando com Leonardo. Marley balança a bebê, mas seus olhos nunca deixam o rosto do homem à sua frente. Há algo nele, uma tristeza profunda que espelha a sua própria, que a faz hesitar. Por quê? Ela pergunta finalmente. Por que você quer nos ajudar? Leonardo olha para Sofia e, por um momento, suas defesas desabam completamente. Porque eu também já perdi tudo. Ele responde com uma honestidade que surpreende até a ele mesmo. E porque talvez, ajudando vocês, eu possa encontrar um pouco de paz. A chuva continua caindo, mas algo na atmosfera mudou. Não é mais apenas sobre duas pessoas se abrigando de uma tempestade. É sobre duas almas feridas reconhecendo a dor uma da outra. Marley olha para Sofia, que agora treme visivelmente de frio. Depois para Leonardo e finalmente para a noite hostil ao redor delas. Não há outras opções, não há outros lugares para ir. Às vezes, confiar é menos sobre coragem e mais sobre a ausência de alternativas. Está bem, ela sussurra, sua voz quase se perdendo no vento. Mas só por esta noite. Leonardo assente, entendendo perfeitamente a condição. Ele se aproxima cautelosamente e pega a sacola molhada de Marley. Meu carro está ali. Vamos sair desta chuva. Enquanto os três se dirigem ao veículo prata, nenhum deles imagina que esta noite tempestuosa será apenas o começo de uma jornada que transformará suas vidas para sempre. A tempestade lá fora está apenas começando a diminuir, mas a tempestade em seus corações está prestes a se intensificar de maneiras que nem a imaginação mais fértil poderia prever. Leonardo abre a porta traseira do carro para Marley e Sofia. Depois, guarda a sacola no porta-malas. Quando ele finalmente se senta ao volante, ambos estão encharcados e tremendo, mas há algo diferente no ar. Uma tensão carregada de possibilidades e perigos em igual medida. Para onde vamos? Marley pergunta, sua voz ainda cautelosa. Para um lugar seguro, Leonardo responde, ligando o aquecedor do carro. Eu prometo. E enquanto eles se afastam da rua onde tudo começou, a tempestade finalmente começa a dar os primeiros sinais de que pode estar chegando ao fim. Mas para Marley e Leonardo, a verdadeira tempestade, emocional, complicada e potencialmente devastadora, está apenas começando. O carro desliza suavemente pelas ruas molhadas, os pneus sussurrando contra o asfalto encharcado. Leonardo dirige com cuidado, consciente da preciosa carga que transporta. No banco traseiro, Marley embala Sofia em silêncio, observando pela janela as luzes borradas da cidade noturna. O aquecedor do veículo trabalha em sua potência máxima, gradualmente expulsando o frio que havia se infiltrado em seus ossos. Onde estamos indo? Marley quebra o silêncio, sua voz ainda carregada de cautela, mas menos tensa do que antes. Leonardo olha pelo espelho retrovisor, encontrando seus olhos. Tem um pequeno apartamento acima da loja da família. É simples, mas é limpo e aquecido. Vocês ficarão confortáveis lá. Marley assente em silêncio, voltando sua atenção para Sofia, que finalmente parou de chorar. E agora observa as luzes que passam pela janela com a curiosidade natural de uma criança. Seus pequenos dedos se agarram ao cobertor já mais seco, e pela primeira vez em horas ela parece relaxada. O bairro muda gradualmente ao redor deles. As casas simples e apartamentos deteriorados dão lugar a estabelecimentos comerciais, pequenas lojas familiares com suas fachadas modestas, mas bem cuidadas. Leonardo para diante de uma construção de 2 andares, com uma placa discreta que lê Martins Materiais de Construção em letras azuis desbotadas. Chegamos, ele anuncia suavemente, desligando o motor. A chuva diminuiu para uma garoa fina, mas Leonardo ainda abre um guarda-chuva grande antes de ajudar Marley e Sofia a saírem do carro. Ele pega a sacola molhada e as guia por uma pequena escada lateral que leva ao 2º andar.
Cuidado com o degrau solto, ele avisa, segurando a porta para elas passarem. O apartamento é exatamente como Leonardo havia descrito. Simples, mas acolhedor. A sala de estar é pequena, mas bem organizada, com um sofá de couro marrom, já gasto pelo tempo, uma mesa de centro de madeira clara e uma estante modesta repleta de livros. As paredes são pintadas em um tom suave de bege, e cortinas azul marinho cobrem as janelas. Não é luxuoso, mas há um calor humano no ambiente que Marley não sentia há muito tempo. O aquecimento está funcionando, Leonardo diz, mexendo no termostato na parede. O banheiro fica ali. E o quarto... Bem, há apenas um quarto. Eu dormirei no sofá. Marley se vira para ele, surpresa. Não, eu não posso aceitar isso. Nós ficaremos no sofá. Absolutamente não. Leonardo balança a cabeça firmemente. Você tem uma bebê. Precisa de uma cama adequada e privacidade. Ele hesita por um momento, depois acrescenta mais suavemente. Além disso, eu não durmo muito bem ultimamente. O sofá será perfeito para mim. Há algo na maneira como ele diz isso que faz Marley olhá-lo mais atentamente. Ela nota as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a tensão sutil em seus ombros. Este homem carrega seus próprios fardos, ela percebe. Sofia geme suavemente, e Marley se lembra de suas necessidades mais imediatas. Ela precisa de uma troca de fralda e está na hora da mamadeira. Claro, Leonardo se apressa em responder. Há toalhas limpas no banheiro e eu posso esquentar a mamadeira. Você trouxe leite em pó? Um pouco, Marley responde, abrindo sua sacola encharcada. Mas temo que possa ter estragado com a chuva. Leonardo examina a lata de leite em pó. A embalagem resistiu à umidade e o conteúdo parece intacto. Está bom, ele diz com alívio. Vou preparar para ela enquanto você se acomoda. Enquanto Leonardo se ocupa na pequena cozinha, Marley explora o quarto. É modesto, mas confortável, com uma cama de casal coberta por um edredom azul marinho, uma cômoda de madeira e uma poltrona perto da janela. O que mais chama sua atenção, porém, é a fotografia na mesa de cabeceira. Um homem mais jovem, claramente Leonardo, ao lado de uma mulher loira e sorridente, segurando uma menina pequena de cabelos cacheados. Ela desvia o olhar rapidamente, sentindo que está invadindo um momento privado. Mas a imagem fica gravada em sua mente, explicando a tristeza que viu nos olhos de Leonardo, a dor familiar que reconheceu porque carrega uma semelhante. A mamadeira está pronta, Leonardo chama da cozinha. Marley troca Sofia rapidamente e retorna à sala de estar, onde encontra Leonardo testando a temperatura do leite no pulso, exatamente como ela mesma faria. O gesto é tão natural, tão paternal, que por um momento ela se pergunta sobre a criança na fotografia. Obrigada, ela diz, aceitando a mamadeira. Sofia a agarra avidamente, seus pequenos sons de satisfação preenchendo o silêncio confortável. Leonardo observa mãe e filha por um momento, uma expressão indescritível passando por seu rosto. Ela é linda, ele comenta suavemente. Quantos meses? 11, Marley responde, acariciando os cabelos escuros de Sofia. Ela nasceu em dezembro passado, no meio de outra tempestade. Sofia é um nome bonito, significa sabedoria, Marley explica, um pequeno sorriso tocando seus lábios pela primeira vez naquela noite. Eu espero que ela seja mais sábia do que a mãe dela. Você me parece bastante sábia, Leonardo diz, e há uma sinceridade em sua voz que faz Marley olhá-lo surpresa. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o da chuva diminuindo lá fora e os pequenos ruídos de satisfação de Sofia enquanto bebe. É um silêncio confortável, carregado de entendimento mútuo, em vez de desconforto. Posso perguntar o que aconteceu? Leonardo finalmente fala, sua voz cuidadosa. Com seu emprego, sua situação, você não precisa responder se não quiser. Marley considera por um momento, depois suspira. Depois que a fábrica fechou, foi difícil encontrar outro trabalho. Eu estava grávida e você sabe como é. Ninguém quer contratar uma mulher grávida, mesmo que não digam isso abertamente. Leonardo assente gravemente.
Ele conhece essa realidade muito bem, tendo visto os relatórios sobre as dificuldades enfrentadas pelos ex-funcionários. Consegui alguns trabalhos temporários após Sofia nascer. Marley continua. Faxinas, cuidar de crianças, algumas horas em uma padaria. Mas nada consistente, nada que pagasse o suficiente. O pai de Sofia... Ela hesita, sua voz ficando mais baixa. Ele desapareceu quando soube da gravidez. Disse que não estava pronto para ser pai. Sinto muito, Leonardo diz, e sua empatia é genuína. Não sinta. Marley ergue o queixo com determinação. Sofia e eu estamos melhor sozinhas. Eu não quero alguém que não a ama tanto quanto eu amo. A força em sua voz impressiona Leonardo. Apesar de tudo que passou, apesar de estar literalmente na rua há poucas horas, há uma dignidade inabalável em Marley que ele admira profundamente. E você? Ela pergunta virando as mesas. A fábrica era sua família, não era? Leonardo se reclina no sofá, a pergunta tocando em feridas que ele preferiria manter fechadas. Era. Meu avô a fundou nos anos 1950, meu pai a expandiu e eu deixei meu irmão destruí-la. Você não sabia? Não inicialmente, Leonardo admite passando as mãos pelos cabelos. Roberto sempre foi ambicioso, sempre disposto a cortar custos para aumentar os lucros. Eu me concentrava na parte administrativa, nos contratos e relações com clientes. Confiava nele para gerenciar a produção. Quando você descobriu, há 2 anos, um denunciante anônimo enviou documentos para a imprensa, relatórios falsificados, evidências de despejo irregular de resíduos químicos. Quando a investigação começou, Roberto desapareceu. Deixou o país, deixou-me com a responsabilidade legal e moral de tudo. Marley observa o peso da culpa nos ombros de Leonardo. Mas você não sabia. Não foi culpa sua. Não? Leonardo a olha com olhos atormentados. Eu era sócio da empresa. Assinei documentos, aprovei orçamentos, mesmo que não soubesse especificamente o que Roberto estava fazendo, eu deveria ter sabido. Era minha responsabilidade supervisionar. E sua família? Marley pergunta suavemente, pensando na fotografia que viu. A expressão de Leonardo se fecha, a dor se intensificando. Minha esposa, Helena, e minha filha, Beatriz. Elas morreram em um acidente de carro há 3 anos, pouco antes de tudo desmoronar com a fábrica. Oh, Leonardo! Marley sussurra, o coração se apertando pela dor óbvia dele. Sinto muito. Helena estava dirigindo de volta do médico com Beatriz. Era só uma consulta de rotina. Beatriz tinha 5 anos e estava perfeitamente saudável. Uma tempestade como a de hoje, estrada escorregadia, sua voz falha. Às vezes eu me pergunto se seria mais fácil lidar com a fábrica se elas ainda estivessem aqui. Helena sempre foi melhor em me fazer ver as coisas claramente. Sofia termina sua mamadeira e se aconchega no colo de Marley, claramente satisfeita e sonolenta. A visão desperta algo em Leonardo. Uma memória de Beatriz fazendo exatamente a mesma coisa, anos atrás. É por isso que você quer nos ajudar? Marley pergunta gentilmente. Por causa da sua filha? Leonardo considera a pergunta cuidadosamente. Parcialmente, mas também porque é a coisa certa a fazer. Porque talvez, ajudando você e Sofia, eu possa encontrar uma maneira de começar a consertar o que foi quebrado. Marley estuda seu rosto, vendo a sinceridade ali, mas também a complexidade de suas motivações. Ela entende que aceitar sua ajuda significa se envolver em sua jornada de redenção, querendo ou não. Eu não posso ficar aqui indefinidamente. Ela diz finalmente, eu sei, e eu não espero isso. Mas talvez possamos encontrar uma solução que funcione para ambos. Eu preciso de ajuda na loja. Trabalho administrativo, atendimento ao cliente. Não é muito, mas é honesto, e pagaria o suficiente para você alugar um lugar pequeno, para você e Sofia. A oferta pega Marley de surpresa. Ela havia esperado caridade temporária, não uma oportunidade real. Você nem me conhece. Como sabe que sou confiável?
Por quê? Leonardo diz simplesmente: uma mulher que luta como você, lutou hoje por sua filha, que a protege mesmo quando está perdendo tudo, é exatamente o tipo de pessoa em quem eu posso confiar. Sofia dorme profundamente agora, e Marley se levanta cuidadosamente. Eu deveria colocá-la na cama. Claro, há fraldas extras no banheiro. Comprei algumas coisas básicas quando decidi que queria ajudar. Marley para no meio do caminho para o quarto. Você planejou isso? Nos ajudar? Leonardo hesita, depois assente. Eu a vi algumas vezes no bairro nas últimas semanas. Eu sabia quem você era, sabia sua situação. Quando vi o que aconteceu hoje à noite, ele faz uma pausa. Digamos que não foi uma coincidência eu estar naquela rua. Marley processa essa informação, tentando decidir se se sente vigiada ou cuidada. Depois de um momento, ela decide que as intenções de Leonardo parecem genuínas. Obrigada, ela diz simplesmente. Por hoje à noite, pela oferta de trabalho, por se importar. Obrigado você, Leonardo responde, por me dar a chance de ajudar. Depois que Marley desaparece no quarto com Sofia, Leonardo prepara o sofá para a noite. Mas ele sabe que o sono não virá facilmente. Há muito tempo não se sentia tão vivo, tão focado em algo além de sua própria culpa e tristeza. Lá no quarto, Marley ajeita Sofia na cama, criando uma barreira de travesseiros para mantê-la segura. Ela olha pela janela para a rua abaixo, onde a tempestade finalmente está cedendo. Pela primeira vez em meses, ela se sente esperançosa sobre o futuro. Mas ela também entende que aceitar a ajuda de Leonardo significa mais do que apenas um lugar para ficar e um trabalho. Significa se envolver na vida complicada dele, em sua busca por redenção, em seus próprios demônios internos. Enquanto se prepara para dormir, Marley se pergunta se está pronta para essa complicação. Mas olhando para Sofia dormindo pacificamente pela primeira vez em semanas, ela decide que algumas complicações valem a pena. Do lado de fora, a tempestade finalmente para completamente, deixando apenas o som suave de gotas caindo dos telhados e o perfume limpo da chuva no ar. Para Marley e Leonardo, é o fim de uma tempestade, mas o começo de algo muito mais complexo e potencialmente transformador. A manhã desponta clara e fresca, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado não apenas as ruas, mas também o ar pesado que pairava sobre a cidade. Os primeiros raios de sol filtram através das cortinas azul marinho, criando padrões dourados no chão do pequeno apartamento. Leonardo já está acordado há horas, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café esfriando entre suas mãos, observando o nascer do dia. Ele não dormiu bem. Na verdade, mal dormiu. Não por causa do sofá, que era surpreendentemente confortável, mas porque sua mente não conseguia parar de processar os eventos da noite anterior. Há muito tempo não se sentia tão conectado a um propósito, tão focado em algo além de sua própria culpa. A presença de Marley e Sofia no apartamento trouxe uma energia que ele havia esquecido que existia. A sensação de lar, de vida sendo vivida, em vez de apenas suportada. Um som suave vem do quarto, Sofia acordando com seus pequenos murmúrios matinais. Leonardo sorri involuntariamente, lembrando-se de como Beatriz costumava acordar da mesma forma, sempre de bom humor, sempre pronta para explorar o mundo ao seu redor. Marley aparece na porta do quarto alguns minutos depois, carregando Sofia nos braços. Ela parece descansada pela primeira vez em semanas, seus cabelos castanhos soltos sobre os ombros e seus olhos castanhos mais brilhantes à luz do dia. Sofia está acordada e alerta, observando tudo ao redor com a curiosidade natural de uma criança. Bom dia, Marley diz suavemente, ainda um pouco tímida na presença de Leonardo. Espero que não a tenhamos acordado, de forma alguma. Leonardo se levanta, gesticulando em direção à cozinha. Eu já estava acordado. Café? Por favor, e obrigada novamente por tudo isso. Enquanto Leonardo prepara o café, Marley se instala na pequena mesa da cozinha com Sofia no colo. A criança observa Leonardo com interesse,
seus grandes olhos escuros seguindo cada movimento dele. Quando ele se aproxima para servir o café, Sofia estende uma pequena mão em sua direção. Ela não costuma ser tão sociável com estranhos. Marley comenta surpresa. Talvez ela saiba que não sou realmente um estranho, Leonardo responde, permitindo que Sofia agarre seu dedo com força surpreendente. Crianças têm uma intuição especial para essas coisas. Eles bebem café em um silêncio confortável. Sofia entretida brincando com uma colher de plástico que Leonardo encontrou para ela. A atmosfera é estranhamente doméstica, como se os três fossem uma família em vez de duas pessoas que se conheceram durante uma tempestade há poucas horas. Sobre a oferta de trabalho, Marley finalmente fala, sua voz cautelosa. Você estava falando sério? Completamente, Leonardo responde imediatamente. A loja precisa de reorganização, e eu preciso de alguém que entenda tanto de atendimento ao cliente quanto de administração básica. Você tem experiência nisso? Alguma. Eu trabalhava no escritório da fábrica antes de ser transferida para a produção. Cuidava de pedidos, estoque, relacionamento com fornecedores. Marley hesita. Mas isso foi há mais de 2 anos. As coisas podem ter mudado. Os princípios básicos permanecem os mesmos, Leonardo a assegura. E eu posso te ensinar qualquer coisa específica que você precise saber. Ele faz uma pausa, depois acrescenta cuidadosamente. Há apenas uma coisa que preciso mencionar. A loja ainda carrega o nome Martins. Algumas pessoas na comunidade ainda associam o nome com a fábrica, com o que aconteceu. Pode haver tensões ocasionais. Marley considera isso entendendo as implicações. Trabalhar para Leonardo significa não apenas aceitar sua ajuda, mas também se associar publicamente com ele, compartilhar qualquer ressentimento que as pessoas possam ter contra sua família. Eu posso lidar com isso, ela diz finalmente, sua voz firme. Não seria a primeira vez que enfrento olhares de desaprovação ou comentários maldosos. Há uma força em sua resposta que impressiona Leonardo mais uma vez. Esta mulher sobreviveu à perda do emprego, à gravidez sozinha, à pobreza e ao despejo, mas sua dignidade permanece intacta. Então está decidido, ele diz. Podemos começar amanhã, se você quiser. Isso lhe dará hoje para se acostumar, talvez explorar o bairro, ver se há outras coisas que você e Sofia precisam. Sobre onde ficar, Marley começa hesitantemente. Você pode ficar aqui até encontrar algo permanente, Leonardo responde rapidamente. Não há pressa. Na verdade, seria bom ter companhia por um tempo. Há uma solidão em sua voz que Marley reconhece, porque ela mesma a carrega. Ambos estão navegando por perdas profundas, ambos tentando reconstruir suas vidas a partir dos destroços do que costumavam ser. Após o café da manhã, Leonardo oferece para mostrar a loja a Marley. Eles descem a escada lateral que leva ao térreo, Sofia dormindo tranquilamente no carrinho improvisado que Leonardo montou usando uma cesta de lavanderia e alguns cobertores. A Martins Materiais de Construção é maior do que Marley havia imaginado vista de fora. O espaço é bem organizado, com prateleiras altas repletas de ferramentas, tintas, materiais elétricos e hidráulicos. Há uma seção dedicada à jardinagem, outra para decoração básica e um pequeno escritório nos fundos, onde Leonardo cuida da parte administrativa. Não é muito glamuroso, Leonardo diz, observando Marley examinar o espaço. Mas é honesto. Atendemos principalmente pequenos construtores, pessoas fazendo reformas em casa, alguns projetos comerciais menores. É perfeito, Marley responde sinceramente. Há quanto tempo você tem a loja? 5 anos. Abri depois que Helena morreu, quando percebi que precisava de algo para me manter ocupado, algo completamente diferente da fábrica. Sua voz fica mais suave. Helena sempre disse que eu era melhor ajudando pessoas individualmente do que gerenciando uma grande operação. Como sempre, ela estava certa. Marley nota a maneira como ele fala de sua esposa, não com a dor aguda do luto recente, mas com a melancolia carinhosa de alguém que aprendeu a carregar sua ausência como parte de si mesmo.
Ela parecia uma pessoa especial. Marley comenta gentilmente. Era. Helena tinha uma maneira de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver isso em si mesmas. Leonardo olha para Marley significativamente. Ela teria gostado de você. Eles são interrompidos pela chegada do primeiro cliente do dia, um homem de meia idade que precisa de materiais para consertar um vazamento. Leonardo o atende com eficiência profissional, mas Marley nota a frieza no cumprimento do cliente, a maneira como ele evita contato visual prolongado. Quando o homem sai, Leonardo suspira. Senhor Carvalho, ele perdeu o emprego na fábrica também. Ainda compra aqui porque precisa, mas não esqueceu, Marley completa. Não posso culpá-lo. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente sentiria a mesma coisa. Marley observa Leonardo enquanto ele reorganiza alguns itens que o cliente mexeu. Há uma resignação em seus movimentos, uma aceitação da hostilidade que ele enfrenta diariamente. Ela se pergunta como ele consegue continuar, como mantém a loja aberta, sabendo que cada transação é potencialmente carregada de ressentimento. Por que você continua? Ela pergunta. Por que não vende a loja? Se muda para outro lugar onde as pessoas não conhecem sua história? Leonardo para de reorganizar, considerando a pergunta. Porque fugir não muda o que aconteceu. E porque esta comunidade foi prejudicada pela minha família. Talvez mantendo esta loja funcionando, empregando pessoas, contribuindo para a economia local, eu possa fazer alguma diferença pequena. E isso é suficiente? Esta pequena diferença? Tem que ser, ele responde simplesmente. É tudo que posso fazer. O resto da manhã passa tranquilamente, com alguns clientes ocasionais e Leonardo explicando os sistemas básicos da loja para Marley. Ela pega rapidamente o software de estoque, o sistema de pedidos, a organização geral do espaço. Sofia permanece contentada no seu carrinho improvisado, ocasionalmente interagindo com clientes que param para admirá-la. Na hora do almoço, eles fecham a loja temporariamente e sobem para o apartamento. Leonardo prepara sanduíches enquanto Marley alimenta Sofia e, novamente, aquela sensação de domesticidade se instala entre eles. Posso perguntar sobre o pai de Sofia? Leonardo pergunta cuidadosamente enquanto comem. Marley se tensa ligeiramente, mas responde. Rodrigo, nós nos conhecemos na fábrica. Ele trabalhava na manutenção. Quando a fábrica fechou, ele conseguiu outro emprego em uma cidade a 200 quilômetros daqui. Disse que eu deveria ir com ele. Mas você não foi? Eu estava grávida de 6 meses e ele estava bebendo muito. Disse que o bebê complicaria tudo, que ele não estava pronto para ser pai. Quando Sofia nasceu, enviei fotos, tentei manter contato. Ele parou de responder às minhas mensagens há 4 meses. Leonardo pode ouvir a dor por trás da narrativa factual de Marley. Não apenas o abandono, mas a rejeição de Sofia. Como alguém poderia rejeitar uma criança tão claramente especial? Sofia é melhor sem ele, Leonardo diz firmemente. Uma criança merece ser desejada, amada incondicionalmente. Se ele não pode oferecer isso, então ele não merece estar na vida dela. É o que eu digo a mim mesma, Marley responde. Mas às vezes, à noite, quando ela está dormindo, eu me pergunto se cometi um erro, se deveria ter tentado mais, ter sido mais compreensiva com suas dificuldades. Não, Leonardo diz com convicção surpreendente. Você protegeu sua filha, você escolheu a segurança e a estabilidade dela sobre sua própria conveniência. Isso é o que uma boa mãe faz. Há algo na intensidade de sua resposta que faz Marley olhá-lo questionadoramente. Leonardo percebe e sorri tristemente. Helena e eu tentamos ter outro filho depois de Beatriz. Helena sofreu 3 abortos espontâneos. Cada perda foi devastadora, mas ela nunca desistiu. Ela dizia que qualquer criança que conseguíssemos trazer ao mundo seria amada além da medida. Sua voz fica rouca. Ver uma criança como Sofia, tão claramente amada, tão bem cuidada, apesar das circunstâncias difíceis, Helena ficaria emocionada. Marley sente lágrimas picar em seus olhos.
Há tanta dor neste homem, tanta perda, mas também tanto amor ainda não dado. Ela começa a entender que ajudá-las não é apenas sobre sua necessidade de redenção, é também sobre sua necessidade de ter alguém para cuidar novamente. A tarde traz mais clientes, incluindo uma mulher idosa, chamada Dona Alzira, que claramente adora Sofia. Ela brinca com a bebê enquanto compra tinta para sua cozinha, enchendo a loja com risos e energia positiva. "Que bebê linda!" ela exclama. "E que olhos inteligentes! Ela vai ser uma menina esperta. Esta aqui." "Sofia tem quase 1 ano", Marley diz com orgulho. "Ela está começando a tentar ficar em pé sozinha." "Ah, então logo estará correndo por toda parte, causando travessuras." Dona Alzira ri. "É a melhor fase, quando eles começam a explorar o mundo. Aproveite cada momento." Quando Dona Alzira sai, o humor na loja é notavelmente mais leve. Leonardo e Marley se olham e sorriem simultaneamente. "Ela não sabe quem você é", Marley observa. "Ou sabe e não se importa", Leonardo responde. Dona Alzira sempre foi assim. Ela vê as pessoas como são agora, não como o que fizeram no passado. Deve ser libertador. "É raro", Leonardo admite. "Mas me lembra que nem todo mundo me julga apenas pela fábrica. Algumas pessoas conseguem ver além disso." Enquanto o dia chega ao fim, Marley se sente mais esperançosa do que esteve em meses. O trabalho será bom para ela. Dará propósito e estabilidade. Mais importante, ela sente que pode realmente ajudar Leonardo, não apenas na loja, mas em sua jornada pessoal de cura. Mas ela também percebe que se envolver na vida dele significa enfrentar o legado da fábrica, os julgamentos da comunidade e suas próprias complicações emocionais crescentes. Porque apesar de se conhecerem há menos de 24 horas, já há uma conexão entre eles que vai além da mera conveniência. Enquanto preparam o jantar juntos, Sofia, brincando alegremente em sua cadeira alta, improvisada, Marley se permite imaginar brevemente como seria se isso fosse permanente. Não apenas o trabalho ou a moradia, mas a sensação de família, de pertencimento, de não estar sozinha no mundo. É um pensamento perigoso, ela sabe. Mas enquanto observa Leonardo fazer Sofia rir com caretas bobas, Marley permite que a esperança floresça em seu coração apenas um pouco. 3 semanas se passaram desde aquela noite tempestuosa, e uma rotina confortável se estabeleceu entre Marley, Sofia e Leonardo. As manhãs começam com café compartilhado na pequena cozinha, Sofia balbuciando alegremente em sua cadeira alta, enquanto Leonardo e Marley discutem os planos do dia. O trabalho na loja flui naturalmente. Marley demonstrou ter um talento especial para a organização e atendimento ao cliente, enquanto Leonardo se concentra nas vendas mais técnicas e na administração. Mas hoje, a atmosfera está diferente. Tensão paira no ar como uma nuvem de tempestade se aproximando, e tudo começou com a carta que chegou pela manhã. Leonardo está sentado à mesa da cozinha, segurando o envelope oficial com mãos ligeiramente trêmulas. O timbre do escritório de advocacia é conhecido, os mesmos advogados que têm tratado das questões legais relacionadas ao fechamento da fábrica. Marley observa seu rosto empalidecer enquanto ele lê o conteúdo. "O que é?" ela pergunta suavemente, Sofia dormindo tranquilamente em seus braços. Leonardo dobra a carta cuidadosamente, mas suas mãos traem sua agitação. "Os ex-funcionários da fábrica estão organizando um protesto. Meu irmão Augusto está liderando. Eles vão se manifestar em frente à loja na próxima semana." Marley sente seu estômago afundar. Augusto Pereira. Ela se lembra dele da fábrica. Um homem determinado, vocal, que sempre defendeu os direitos dos trabalhadores. Também é primo distante dela, embora nunca tenham sido próximos. "Eles têm o direito de protestar", ela diz cuidadosamente. "Eu sei, e eles estão certos em estar zangados." Leonardo se levanta e caminha até a janela, observando o movimento matinal na rua.
O que me preocupa é que isso pode afetar você também. Se as pessoas virem você trabalhando aqui durante o protesto, eu posso lidar com isso. Marley responde firmemente, mas por dentro ela sente uma mistura de ansiedade e lealdade dividida. Estes são seus ex-colegas, pessoas que sofreram as mesmas perdas que ela. Mas Leonardo lhe ofereceu uma chance quando ninguém mais o fez. A manhã na loja é tensa. Leonardo está visivelmente preocupado, verificando constantemente a rua através da vitrine. Marley tenta manter a normalidade, organizando estoque e atendendo os poucos clientes que aparecem. Mas ela também sente o peso da situação iminente. Por volta do meio-dia, um homem familiar entra na loja. Augusto Pereira, aos 45 anos, mantém a postura confiante que Marley lembra da fábrica. Seus cabelos escuros estão grisalhos nas têmporas e suas mãos calejadas contam a história de anos de trabalho manual. Seus olhos escuros se fixam imediatamente em Marley, surpresa e desaprovação se misturando em sua expressão. Marley? Sua voz carrega incredulidade. O que você está fazendo aqui? Leonardo emerge do fundo da loja, a tensão visível em seus ombros. Senhor Pereira, posso ajudá-lo com alguma coisa? Augusto ignora Leonardo completamente, seus olhos ainda fixos em Marley. Prima, me diga que você não está trabalhando para ele. Augusto, Marley diz calmamente, segurando Sofia um pouco mais apertado. É bom ver você. Não mude de assunto. Você sabe o que este homem e sua família fizeram conosco. O que fizeram com você? Eu sei exatamente o que aconteceu. Marley responde, sua voz permanecendo equilibrada, apesar da tensão crescente. E eu também sei que preciso trabalhar para sustentar minha filha. Trabalhando para o inimigo? A voz de Augusto se eleva. Marley, você perdeu seu emprego por causa deles. Você ficou grávida e sozinha por causa do caos que criaram. E agora, você os está ajudando? Leonardo dá um passo à frente. Senhor... Pereira, entendo sua raiva, mas Marley tem o direito de tomar suas próprias decisões. Você não tem direito de falar sobre direitos. Augusto se vira para Leonardo, anos de ressentimento explodindo. Sua família destruiu centenas de vidas, contaminou nosso ambiente, mentiu para as autoridades, fugiu quando as coisas ficaram difíceis. E agora você pensa que pode simplesmente abrir uma lojinha e fingir que nada aconteceu. Eu não estou fingindo que nada aconteceu. Leonardo responde, sua voz calma, mas firme. Eu sei exatamente o que minha família fez e vivo com essa culpa todos os dias. Culpa? Augusto ri amargamente. Você acha que culpa é suficiente? Você acha que se sentir mal resolve alguma coisa? Marley observa o confronto, seu coração partido entre lealdade e gratidão. Ela entende a raiva de Augusto, sente ela mesma por vezes, mas ela também viu o Leonardo real, não o herdeiro de uma empresa corrupta, mas um homem quebrado tentando encontrar uma maneira de consertar o que foi quebrado. Augusto para, ela finalmente intervém. Leonardo não é Roberto, ele não sabia o que estava acontecendo. E isso desculpa tudo? Augusto se vira para ela novamente. Marley, você está sendo manipulada. Ele está usando sua situação desesperada para se sentir melhor consigo mesmo. A acusação atinge Leonardo como um soco físico. Ele empalidece porque há uma verdade dolorosa nas palavras de Augusto que ele tem tentado ignorar. Não é assim, Marley diz firmemente. Leonardo me ofereceu trabalho honesto e me tratou com respeito. Ele nos acolheu quando não tínhamos para onde ir. Claro que sim, Augusto retruca. É a caridade perfeita, não é? Ajuda a ex-funcionária grávida e abandonada e, de repente, ele é o herói da história em vez do vilão. Sofia começa a ficar inquieta com as vozes alteradas e Marley a balança suavemente. Minha filha precisa comer e de estabilidade. Se você tem uma alternativa melhor para me oferecer, eu adoraria ouvir. Augusto hesita, porque eles ambos sabem que ele não tem alternativas. A economia local ainda está se recuperando do fechamento da fábrica. Empregos são escassos, especialmente para mães solteiras. O protesto é na próxima terça-feira.
Ele diz finalmente, sua voz mais baixa, mas ainda dura. Esperamos que todos os ex-funcionários estejam lá, unidos. Isso inclui você, Marley. E se eu não estiver? Ela pergunta. Então você escolheu seu lado, Augusto responde, e terá que viver com as consequências dessa escolha. Ele sai da loja sem olhar para trás, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Marley e Leonardo ficam parados por um longo momento processando o que aconteceu. Ele está certo, você sabe. Leonardo finalmente diz, sua voz baixa. Sobre mim estar usando sua situação. Não. Marley se vira para ele. Não está. Marley, seja honesta. Se você tivesse outras opções, estaria aqui? Eu aproveitei sua necessidade. Pare. Ela o interrompe firmemente. Você me ofereceu uma oportunidade quando ninguém mais o fez. Sim, eu precisava de ajuda, mas você também. Isso não torna nossa situação menos válida. Leonardo quer acreditar nela, mas as palavras de Augusto ecoam em sua mente. Será que ele realmente está ajudando Marley, ou apenas usando sua situação para aliviar sua própria culpa? O resto do dia passa em uma atmosfera tensa. Poucos clientes aparecem e aqueles que vêm parecem saber sobre o confronto da manhã. As notícias viajam rápido em uma comunidade pequena. Naquela noite, enquanto colocam Sofia para dormir, a tensão finalmente explode. Talvez você devesse ir ao protesto, Leonardo diz subitamente. Marley se vira para ele, surpresa. O quê? O protesto. Talvez Augusto esteja certo. Talvez você devesse estar lá com seus ex-colegas, em vez de aqui comigo. Leonardo, o que está acontecendo? Pela manhã você estava preocupado com o protesto e agora você está me encorajando a participar? Ele passa as mãos pelos cabelos, uma expressão atormentada no rosto. Eu não sei mais o que é certo. Augusto me fez pensar. Talvez eu esteja sendo egoísta. Talvez eu esteja impedindo você de se reconciliar com sua comunidade. Ou talvez, Marley diz suavemente, aproximando-se dele, você esteja deixando a culpa falar mais alto que a razão. E se eu estiver? E se tudo isso for apenas uma maneira elaborada de me sentir melhor sobre o que minha família fez? Marley estuda seu rosto, vendo a dor genuína ali. Leonardo, posso te fazer uma pergunta? Ele assente. Quando você me viu naquela noite na tempestade, qual foi seu primeiro pensamento? Leonardo considera que você e Sofia precisavam de ajuda, que eu não podia simplesmente dirigir para longe e fingir que não vi. E quando você me ofereceu trabalho, que você merecia uma chance, que Sofia merecia estabilidade. Em algum momento você pensou, isso vai me fazer sentir melhor sobre a fábrica? Leonardo hesita, depois balança a cabeça. Não imediatamente. Isso veio depois, quando percebi que ajudar vocês realmente estava me ajudando também. Então suas motivações eram genuínas, Marley conclui. O fato de você também se beneficiar não invalida a ajuda que ofereceu. Eles ficam em silêncio por um momento, a verdade das palavras de Marley se assentando entre eles. E quanto ao protesto? Leonardo pergunta. Eu não vou, Marley diz firmemente. Não porque estou do seu lado contra os ex-funcionários, mas porque acredito que há mais de uma maneira de buscar justiça. Augusto escolheu o confronto. Eu escolho a reconstrução. Isso pode custar suas amizades, sua aceitação na comunidade. Talvez, mas Sofia e eu já sobrevivemos ao abandono e à rejeição. Podemos sobreviver a isso também, se necessário. Leonardo se aproxima dela, tocando suavemente seu rosto. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Ou talvez apenas mais teimosa. Marley sorri tristemente. Marley, Leonardo hesita, depois continua. O que Augusto disse hoje sobre mim estar manipulando você, eu preciso que você saiba que se algum dia você sentir que está sendo pressionada a ficar aqui, se você quiser sair. Leonardo, ela o interrompe suavemente. Eu fico porque quero ficar. Não por gratidão, não por falta de opções, mas porque aqui, com você, eu encontrei algo que não sabia que estava procurando. O quê? Paz, ela responde simplesmente. Pela primeira vez desde que Sofia nasceu, eu me sinto em paz.
O momento íntimo é interrompido pelo som de Sofia acordando no quarto. Marley vai verificá-la, encontrando a bebê acordada mas contentada, observando as sombras na parede com fascínio infantil. Oi, minha linda, Marley sussurra, pegando-a no colo. Você ouviu mamãe e tio Leonardo conversando? Sofia balbuceia em resposta, como se estivesse oferecendo sua própria opinião sobre a situação. Quando Marley retorna à sala, ela encontra Leonardo na janela, observando a rua escura. No que está pensando? Ela pergunta. Em como minha vida mudou completamente em 3 semanas, ele responde. 3 semanas atrás, eu vivia sozinho, comia sozinho, trabalhava sozinho. Agora, ele se vira para olhar para ela e Sofia. Agora eu tenho uma razão para acordar de manhã que vai além da simples sobrevivência. Isso te assusta? Terrifica, ele admite, porque eu não sei se mereço essa segunda chance e porque tenho medo de estragar tudo. Marley se aproxima dele, Sofia ainda em seus braços. Leonardo, nem você nem eu somos perfeitos. Ambos cometemos erros, ambos carregamos cicatrizes, mas talvez seja exatamente por isso que funcionamos bem juntos. Não estamos tentando ser algo que não somos. Leonardo olha para Sofia, que estende uma pequena mão para ele. Ele a pega delicadamente, maravilhado como sempre com a confiança total que a criança deposita nele. Ela me lembra Beatriz, ele sussurra. Não fisicamente, mas em sua alegria, em sua curiosidade sobre o mundo. Beatriz ficaria feliz em saber que Sofia a faz sorrir. Marley diz suavemente. Você acha? Tenho certeza. As crianças querem que os adultos sejam felizes. É instintivo nelas. Naquela noite, enquanto Marley e Sofia dormem no quarto, Leonardo fica acordado no sofá, contemplando os eventos do dia. A confrontação com Augusto o forçou a examinar suas motivações mais profundamente. Sim, ajudar Marley e Sofia o faz se sentir melhor consigo mesmo. Mas isso não diminui a genuinidade de seu cuidado por elas, nem a legitimidade da necessidade delas de ajuda. Ele decide que, independentemente do que o protesto traga, ele não vai se esconder atrás de Marley. Se a comunidade quer confrontá-lo, ele enfrentará isso de frente. É hora de parar de se esquivar da responsabilidade e começar a tomar uma posição ativa em consertar o que foi quebrado. Mas primeiro, ele precisa ter uma conversa difícil com Marley sobre o que realmente sente por ela. Sentimentos que cresceram muito além de gratidão ou obrigação, tornando-se algo muito mais perigoso e real. A terça-feira amanhece cinzenta e pesada, com nuvens baixas que parecem pressagiar não apenas chuva, mas confronto. Leonardo está na cozinha desde as 5 da manhã, incapaz de dormir, observando a rua através da janela, enquanto bebe sua 3ª xícara de café. A carta sobre o protesto está dobrada sobre a mesa, já lida e relida uma dúzia de vezes. Marley aparece na cozinha às 6h30, Sofia nos braços, ambas ainda sonolentas. Ela nota imediatamente a tensão nos ombros de Leonardo, a maneira como ele segura a xícara com força desnecessária. Você dormiu? Ela pergunta suavemente. Um pouco. Leonardo se vira para ela e Marley pode ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Marley, eu estive pensando, talvez você e Sofia devessem ficar no apartamento hoje. Não há necessidade de vocês se exporem a... Não! A resposta de Marley é firme e imediata. Nós vamos trabalhar normalmente. Se eu me esconder, estarei enviando a mensagem de que tenho vergonha de estar aqui. E eu não tenho. Leonardo a estuda por um momento, vendo a determinação em seus olhos castanhos. Você tem certeza? Pode ficar desagradável lá embaixo. Eu tenho certeza. Marley se aproxima dele, colocando uma mão suave em seu braço. Estamos juntos nisso, lembra? Para o melhor ou para o pior. A escolha de palavras ressoa entre eles como um eco de votos matrimoniais, e ambos sentem o peso do que não foi dito. Os sentimentos que cresceram entre eles nas últimas semanas, a conexão que vai muito além de empregador e funcionária, muito além de gratidão mútua.
Às 8 da manhã, eles abrem a loja como sempre. A princípio, tudo parece normal. Alguns clientes regulares entram, fazem suas compras, conversam brevemente. Mas Marley nota os olhares furtivos, os sussurros que param quando ela se aproxima. A notícia do protesto se espalhou e todos sabem que hoje será diferente. Por volta das 10 horas, eles chegam. O primeiro sinal é o som de vozes do lado de fora, um murmúrio crescente que gradualmente se transforma em gritos organizados. Leonardo e Marley se olham através da loja, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Sofia, sentada em seu carrinho perto do balcão, parece sentir a tensão e fica mais quieta que o normal. Justiça para os trabalhadores. A primeira voz é clara e forte. Augusto Pereira liderando como prometido. Compensação agora. Outras vozes se juntam ao coro. Leonardo respira fundo e caminha em direção à porta da frente. Através do vidro, ele pode ver a multidão se formando na calçada. São cerca de 40 pessoas, muitas com cartazes caseiros, todas com expressões determinadas. Ele reconhece a maioria dos rostos, ex-funcionários da fábrica, seus vizinhos, pessoas que ele conhecia pelos nomes antes de tudo desmoronar. Marley se junta a ele na porta, Sofia agora em seus braços. Quantos são? Muitos, Leonardo responde, mas sua voz é calma, mais do que eu esperava. Entre a multidão, ela vê rostos familiares. Dona Carmen, que trabalhava na seção de embalagem. Senhor Oliveira, que era supervisor de turno. Maria Helena, que costumava dividir o almoço com Marley no refeitório da fábrica. Todos carregam a marca de 2 anos de dificuldades. Roupas mais simples, rostos mais magros, linhas de preocupação ao redor dos olhos. Um dos manifestantes nota Marley através da vidraça e aponta. Logo, vários pares de olhos estão focados nela. Ela pode ler a decepção e a raiva em suas expressões, e seu coração se aperta. Estas pessoas já foram sua comunidade, sua segunda família. Agora elas a veem como traidora. Marley Pereira. A voz de Augusto corta através do barulho. Saia daí! Venha ficar do lado certo! Leonardo se move instintivamente para protegê-la, mas Marley coloca uma mão em seu braço. Não, se vamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos. Ela abre a porta da loja e sai para a calçada. Sofia segura em seus braços. Leonardo hesita por um segundo, depois a segue. A multidão fica momentaneamente silenciosa, surpresa pela aparição deles. Augusto! Marley fala primeiro, sua voz carregando através da multidão. Vocês têm o direito de protestar, mas também têm o direito de trabalhar onde escolher. Trabalhando para o inimigo! Alguém grita da multidão. Ele não é meu inimigo, Marley responde calmamente. E vocês também não são. Todos fomos vítimas da mesma situação. Então por que você não está aqui conosco? Dona Carmen se aproxima, sua voz carregada de mágoa. Marley, nós nos preocupamos com você durante esses 2 anos. Sabíamos que você estava passando dificuldades. Se soubéssemos que você estava trabalhando para ele, vocês teriam oferecido ajuda? Marley pergunta gentilmente, mas a pergunta atinge o alvo. Todas essas pessoas têm suas próprias lutas, suas próprias famílias para sustentar. Nenhuma estava em posição de ajudar outra. Leonardo dá um passo à frente. Sua voz, quando fala, é clara e carrega através da multidão. Vocês têm razão em estar zangados. Vocês têm razão em exigir justiça. Meu irmão Roberto cometeu crimes contra vocês, contra esta comunidade, contra o meio ambiente. Eu não posso desfazer isso. Mas você pode compensar. Augusto se aproxima. Você pode usar sua riqueza para nos indenizar adequadamente. Que riqueza? Leonardo pergunta sem amargura. A fábrica faliu. Tudo foi confiscado para pagar multas ambientais e processos judiciais. Esta loja é tudo que sobrou. Mentiroso! Alguém grita. Vocês sempre escondem dinheiro. Eu não estou escondendo nada. Leonardo responde calmamente. Meus livros contábeis estão abertos para qualquer auditoria. Eu vivo no apartamento em cima desta loja porque é tudo que posso pagar.
Maria Helena se aproxima, estudando o rosto de Leonardo. Mesmo que isso seja verdade, isso não muda o que sua família fez conosco. Não, Leonardo concorda, não muda. Mas talvez possamos encontrar outras maneiras de trabalhar juntos para reconstruir esta comunidade. Como? Augusto demanda. Leonardo olha para Marley, depois de volta para a multidão. Uma decisão se forma em sua mente, algo que ele vem considerando nas últimas semanas, mas nunca teve coragem de verbalizar, transformando esta loja em uma cooperativa. Ele diz finalmente. O silêncio que segue é total. Até Sofia para de balbuciar, como se sentisse a importância do momento. O que você quer dizer? Dona Carmen pergunta cautelosamente. Eu quero dizer dividir a propriedade desta loja entre ex-funcionários da fábrica, criar empregos reais, com participação nos lucros, com voz nas decisões. Não é uma fábrica, mas é um começo. Augusto franze a testa. Por que faríamos isso? Por que confiaríamos em você? Porque, Leonardo responde, seria legalmente documentado. Vocês não estariam confiando em mim. Estariam se tornando proprietários junto comigo. Marley olha para Leonardo com surpresa. Eles nunca discutiram isso, mas ela pode ver que não é uma decisão impulsiva. É algo que ele vem considerando, uma maneira de transformar sua culpa em ação construtiva. E você? Sr. Oliveira se dirige a Marley. Você apoiaria isso? Marley olha ao redor da multidão, vendo pessoas que já foram suas amigas, sua comunidade. Depois olha para Leonardo, vendo a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade de alguém oferecendo sua única segurança financeira como penhor de suas intenções. Eu apoiaria, ela diz finalmente, mas com uma condição. Qual? Augusto pergunta. Que parem de ver isso como nós contra eles, que reconheçam que todos somos vítimas do que Roberto fez, incluindo Leonardo, e que se estamos realmente interessados em justiça, ela vem através de construção, não de destruição. A multidão murmura considerando suas palavras. São pessoas trabalhadoras, pessoas práticas. A ideia de propriedade real, de controle sobre seus próprios destinos, é atraente. Isso seria legal? Maria Helena pergunta. Seria real? Completamente legal e real, Leonardo confirma. Eu já consultei advogados sobre várias opções para expandir o negócio. Esta seria uma delas. E você? Dona Carmen olha para Leonardo. O que você ganharia com isso? Leonardo considera a pergunta cuidadosamente. Talvez a chance de dormir direito pela primeira vez em 2 anos. Talvez a oportunidade de transformar o nome Martins em algo que constrói em vez de destruir. Sofia escolhe esse momento para soltar um pequeno grito alegre, esticando suas mãozinhas em direção à multidão, como se estivesse cumprimentando todos. Algumas pessoas sorriem involuntariamente, a tensão diminuindo ligeiramente. Precisaríamos ver propostas concretas. Augusto diz finalmente, sua voz menos hostil. Termos específicos, divisão de lucros, estrutura de decisões. Claro, Leonardo concorda. Podemos marcar uma reunião para a próxima semana. Tudo transparente, tudo documentado. A multidão começa a se dispersar gradualmente, pequenos grupos se formando para discutir a proposta inesperada. Não é a vitória clara que vieram buscar, mas também não é a derrota. É algo mais complexo, uma possibilidade de mudança real. Augusto se aproxima de Marley antes de partir. Você realmente acredita nele? Marley olha para Leonardo, que está conversando com o Sr. Oliveira sobre detalhes práticos da proposta. Eu acredito na decência dele, ela responde, e acredito que todos merecemos uma segunda chance. E se você estiver errada? Então eu estarei errada, mas se eu estiver certa, todos nós ganhamos. Augusto assente lentamente. Veremos, mas Marley, se ele te decepcionar, se ele decepcionar qualquer um de nós... Eu sei, ela responde simplesmente. Quando a multidão finalmente se dispersa, Leonardo e Marley ficam sozinhos na frente da loja.
Sofia adormeceu durante toda a excitação, embalada pelo som das vozes e pelo movimento nos braços de sua mãe. Uma cooperativa? Marley finalmente pergunta. Você realmente pensou isso completamente? Tenho pensado há semanas, Leonardo admite, mas não tinha coragem de sugerir. Parecia presunçoso demais, como se eu estivesse tentando comprar o perdão. E agora? Agora parece a coisa certa a fazer, independentemente do perdão. Ele olha para ela intensamente. Mas isso mudaria tudo entre nós. Você não seria mais minha funcionária, seria minha sócia. Há algo na maneira como ele diz isso que faz o coração de Marley acelerar. Não é apenas sobre negócios, e ambos sabem disso. Isso seria um problema? Ela pergunta suavemente. Não, Leonardo responde, se aproximando dela. Na verdade, seria perfeito. Porque há algo que preciso te dizer, algo que venho tentando encontrar coragem para falar. O quê? Leonardo hesita. Depois decide se jogar completamente. Eu estou apaixonado por você, Marley. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez naquela primeira noite na tempestade. Talvez gradualmente ao longo dessas semanas. Mas é real e é profundo. E eu precisava que você soubesse. Marley sente lágrimas picar em seus olhos, mas são lágrimas de alívio, não de tristeza. Leonardo, você não precisa responder agora, ele se apressa a dizer. Eu sei que tudo isso é complicado, que você pode não sentir o mesmo. Eu sinto. Ela o interrompe suavemente. Eu sinto o mesmo. Talvez não devesse, talvez seja muito cedo, muito complicado, mas sinto. Leonardo a olha com maravilhamento, como se não pudesse acreditar no que está ouvindo. Mesmo com toda a bagagem que eu trago, com todos os problemas, especialmente com toda a bagagem. Marley sorri através das lágrimas. Porque significar que você entende a minha também. Eles se beijam ali na calçada, Sofia dormindo tranquilamente entre eles, selando não apenas sua confissão mútua de amor, mas também seu compromisso de enfrentar juntos tudo que o futuro trouxer. Quando se separam, o mundo parece diferente, mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Então, Leonardo diz, sorrindo pela primeira vez em horas, prontos para começar uma cooperativa? Prontos, Marley responde, beijando-o novamente suavemente. Juntos. 6 meses depois da tempestade que mudou suas vidas para sempre, Marley se encontra de pé no mesmo local onde tudo começou. Mas agora, em vez da marquise solitária de uma loja fechada, oferecendo abrigo precário, há um jardim comunitário florescendo. Girassóis altos balançam suavemente na brisa matinal, suas faces douradas seguindo o sol que finalmente rompeu através das nuvens dispersas. Sofia, agora com 17 meses, caminha cambaleante entre as fileiras de flores, suas pequenas mãos estendidas para tocar tudo ao seu alcance. Sua risada cristalina enche o ar enquanto persegue uma borboleta amarela que dança entre as pétalas. Ela cresceu tanto nestes meses, não apenas fisicamente, mas em confiança e alegria. É uma criança que conhece o amor incondicional, que nunca duvidou de que é desejada e valorizada. Cuidado com as abelhas, princesa. Marley chama suavemente, observando sua filha explorar este pequeno paraíso que ajudou a criar. A cooperativa Martins Pereira cresceu além das expectativas mais otimistas de todos. O que começou como uma loja simples de materiais de construção se transformou em um centro comunitário próspero. Além da loja original, agora há uma seção de jardinagem expandida, um pequeno café administrado por Dona Carmen e um espaço de coworking onde ex-funcionários da fábrica oferecem serviços de consultoria para pequenas empresas. Leonardo emerge de trás de uma treliça coberta de tomate cereja, suas mãos sujas de terra, mas seu rosto radiante de satisfação. Ele veste uma camisa simples de algodão e jeans gastos, muito diferente dos ternos elegantes que costumava usar. Há uma leveza nele agora, uma paz que substituiu a tensão constante que carregava nos primeiros meses após o fechamento da fábrica. Como estão as abóboras? Marley pergunta.
observando-o verificar as mudas em uma seção mais distante do jardim. Prometendo uma colheita excelente para o outono, Leonardo responde, limpando as mãos em um pano pendurado em seu cinto. Augusto tinha razão sobre a composição do solo nesta área. A menção de Augusto traz um sorriso ao rosto de Marley. O homem que uma vez os confrontou com tanta hostilidade, agora é um dos parceiros mais dedicados da cooperativa. Sua experiência em agricultura, adquirida em sua infância no interior, provou ser invaluável para o jardim comunitário. Mais importante, ele se tornou uma ponte entre Leonardo e outros ex-funcionários mais resistentes à ideia de reconciliação. Ele está vindo para o almoço hoje? Marley pergunta. Ele e Maria Helena. Vamos revisar os planos para a expansão do próximo ano. Leonardo se aproxima dela, passando um braço ao redor de sua cintura, enquanto observam Sofia brincar. É difícil acreditar que há um ano esta área era apenas um terreno baldio coberto de entulho. Marley se inclina contra ele, absorvendo o calor de seu corpo e a segurança de sua presença. Às vezes, as melhores coisas crescem nos lugares mais inesperados. Eles contemplam em silêncio confortável o resultado de meses de trabalho árduo, não apenas físico, mas emocional e social. A cooperativa não foi fácil de estabelecer. Houve discussões acaloradas sobre estrutura de propriedade, divisão de lucros e tomada de decisões. Houve momentos de dúvida, especialmente quando alguns membros da comunidade continuaram céticos sobre as motivações de Leonardo. Mas, gradualmente, através de transparência total e resultados concretos, a confiança foi construída. Os ex-funcionários viram seus investimentos de tempo e energia se transformarem em propriedade real, em renda estável, em dignidade restaurada. Leonardo viu sua culpa se transformar em propósito, sua isolação em comunidade. Mamãe! Tio Léo! Sofia chama, apontando excitadamente para uma borboleta que pousou em sua mão pequena. Ela ainda não consegue pronunciar Leonardo corretamente, mas tio Léo se tornou seu nome especial para ele. E o título enche o coração dele de alegria toda vez que o ouve. Que linda, Sofia! Leonardo se ajoelha ao seu lado, observando a borboleta descansar brevemente antes de voar para longe. Você é uma menina muito especial para as borboletas gostarem tanto de você. Sofia bate palmas e cambaleia de volta para suas explorações, completamente absorta em seu pequeno mundo de maravilhas. Ela adora você, Marley observa, uma ternura profunda em sua voz. E eu a amo como se fosse minha própria filha, Leonardo responde sem hesitação. Na verdade, eu a considero minha filha em todos os aspectos que importam. Esta admissão, feita com tanta simplicidade e sinceridade, faz o coração de Marley se apertar de emoção. Ao longo dos meses, ela observou Leonardo se transformar gradualmente em uma figura paterna para Sofia. Não forçadamente, não como substituto para o pai biológico ausente, mas naturalmente, através de 1000 pequenos atos de amor e cuidado. Ele está lá quando Sofia acorda de manhã, fazendo caretas bobas para fazê-la rir. Ele a alimenta pacientemente quando ela decide que quer fazer comida de brinquedo em vez de comer. Ele a carrega quando ela fica cansada durante suas caminhadas pelo jardim. Ele canta canções de ninar que sua própria mãe cantava para ele, transmitindo tradições familiares para uma criança que não carrega seu sangue, mas carrega seu coração. Leonardo, Marley diz suavemente, há algo que quero te perguntar. Ele se vira para ela, notando algo especial em seu tom. O que é? Marley respira fundo, nervosa, mas determinada. Na verdade, há algo que quero te pedir. Antes que ele possa responder, ela se ajoelha ali mesmo entre os girassóis, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Leonardo fica momentaneamente sem palavras, seus olhos se arregalando de surpresa. Marley, o que você está fazendo? Leonardo Martins, ela diz, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, mas firme em sua determinação.
Você transformou minha tempestade em jardim. Você pegou meu desespero e o transformou em esperança. Você amou minha filha como sua própria e me amou de uma maneira que eu nem sabia que existia. Sofia, curiosa com a mudança de atmosfera, cambaleia de volta para eles, sentando-se na grama ao lado de sua mãe, como se soubesse que algo importante está acontecendo. Eu sei que não é tradicional, eu sei que as pessoas podem achar estranho, mas eu não me importo. Marley continua, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Leonardo, você quer se casar comigo? O silêncio que segue é preenchido apenas pelo som suave do vento através das flores e pelo balbucio contentamento de Sofia. Leonardo olha para Marley ajoelhada na terra, para Sofia sentada ao lado dela como uma pequena testemunha, para este jardim que eles criaram juntos a partir do nada. Marley, ele finalmente sussurra, sua voz rouca de emoção. Você tem certeza? Mesmo com toda a bagagem que trago, especialmente com toda a bagagem, ela o interrompe, ecoando as palavras que disse meses atrás. Porque sua bagagem me trouxe até você, porque suas cicatrizes se encaixam perfeitamente com as minhas. Leonardo se ajoelha diante dela, pegando o anel com mãos ligeiramente trêmulas. Eu deveria ser eu fazendo esta pergunta, ele diz com um sorriso que é meio riso, meio choro. Então me responda, Marley sussurra. E depois você pode me fazer a pergunta também. Sim, Leonardo responde sem hesitação. Sim, eu quero me casar com você. Eu quero ser seu marido. Quero ser pai de Sofia. Quero construir uma vida inteira com vocês duas. Ele desliza o anel em seu próprio dedo, depois puxa uma pequena caixa de seu próprio bolso. E agora, Marley Pereira, você aceita se casar comigo? Você aceita ser minha esposa, deixar-me ser pai de Sofia, construir uma família com este homem quebrado, mas esperançoso? Sim, Marley ri através das lágrimas. Sim, sim, sim. Sofia, vendo a alegria de ambos, bate palmas e grita de prazer, como se entendesse que algo maravilhoso acabou de acontecer. Leonardo pega o anel da caixa de Marley, um anel que ele comprou semanas atrás, carregando-o consigo enquanto procurava a coragem perfeita para fazer a proposta. Quando ele desliza o anel no dedo de Marley, ambos estão chorando e rindo simultaneamente. Sofia se levanta cambaleante e abraça ambos, criando um grupo familiar ali entre os girassóis. Uma família, Leonardo sussurra maravilhado. Uma família real. A família mais real que já existiu, Marley confirma, beijando-o suavemente. Eles são interrompidos pelo som de aplausos. Virando-se, vêm Augusto, Maria Helena, Dona Carmen e vários outros membros da cooperativa, observando da entrada do jardim, todos sorrindo amplamente. Sobre a hora! Augusto grita. Nós apostamos há meses sobre quando vocês finalmente se decidiriam. Vocês estavam apostando sobre nós? Marley pergunta rindo. Dona Carmen ganhou, Maria Helena anuncia. Ela disse que seria no jardim, entre as flores. Parabéns para vocês três. Sofia, percebendo que há uma audiência, começa a caminhar em direção aos recém-chegados, seus braços estendidos para cumprimentos. Augusto a pega, girando-a no ar enquanto ela gargalha de prazer. E aí, pequena Sofia, ele diz carinhosamente, pronta para ter um papai oficial? Dá! Sofia responde, uma das suas palavras favoritas recentes, embora ainda não esteja clara sobre o que exatamente significa. Leonardo se aproxima deles, sua expressão tornando-se séria por um momento. Augusto, eu quero que você saiba, eu nunca vou tentar substituir o papel que você e outros têm tido na vida de Sofia. Vocês são a família escolhida dela, sua comunidade. Eu só quero me juntar a essa família, não substituí-la. Augusto estuda o rosto de Leonardo por um longo momento. Depois, assente lentamente. Bem, ele diz finalmente, família é família. E você provou ser família, Leonardo. Para Sofia, para Marley e para todos nós. A celebração improvisada que segue é pequena, mas perfeita.
Dona Carmen corre para buscar champanhe do café, Maria Helena colhe flores para um buquê improvisado e Augusto assume o papel de fotógrafo não oficial, capturando momentos desta tarde mágica. Conforme o sol começa a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado, a pequena multidão gradualmente se dispersa, deixando promessas de ajudar a planejar um casamento que será uma verdadeira celebração comunitária. Leonardo, Marley e Sofia ficam sozinhos no jardim, enquanto a luz dourada da tarde filtra através das folhas. Sofia adormeceu nos braços de Leonardo, exausta pelas emoções do dia. "Em que você está pensando?" Marley pergunta, notando a expressão contemplativa de Leonardo. "Em como a vida é estranha." Ele responde suavemente. "Há um ano eu achava que tinha perdido tudo. Minha esposa, minha filha, minha empresa, minha reputação. Eu estava convencido de que não merecia uma segunda chance. E agora? Agora eu entendo que às vezes perdemos tudo para que possamos encontrar exatamente o que precisávamos." Ele olha para Sofia dormindo, depois para Marley. "Eu não teria você sem a tempestade. Não teria Sofia sem a fábrica fechando. Não teria esta comunidade sem ter que enfrentar minhas próprias falhas." Marley se aproxima dele, passando um braço ao redor de sua cintura. "Talvez essa seja a lição real, que as tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos levar onde precisamos estar. E onde precisamos estar é aqui." Leonardo concorda. "Neste jardim que construímos juntos, com esta família que escolhemos uns aos outros." Enquanto caminham de volta para casa, porque o apartamento acima da loja realmente se tornou lar para todos os três, Marley se permite imaginar o futuro. Há tanto pela frente, um casamento para planejar, uma cooperativa para expandir, uma criança para criar juntos. Haverá desafios, certamente momentos difíceis, decisões complicadas, mas pela primeira vez em sua vida adulta, Marley não tem medo do futuro. Porque agora ela entende que as melhores coisas na vida muitas vezes vêm disfarçadas de dificuldades, que o amor real cresce não apesar dos problemas, mas através deles. Sofia acorda quando chegam ao apartamento, olhando ao redor com os olhos sonolentos, mas contentados de uma criança que sabe que está segura, que está em casa, que é amada incondicionalmente por duas pessoas que dariam suas vidas por ela. "Mamãe", ela diz claramente. Depois olha para Leonardo. "Papai." É a primeira vez que ela o chama assim. E o impacto da palavra simples faz Leonardo se emocionar novamente. Ele não é o pai biológico de Sofia, mas ele é o homem que a ama, que a protege, que estará lá para cada marco, cada alegria, cada dificuldade. "Sim, minha princesa." Ele sussurra, beijando sua testa. "Papai está aqui. Papai vai estar sempre aqui." Naquela noite, depois de Sofia adormecer em seu berço, agora permanentemente instalado no quarto que todos os três compartilham até que possam se mudar para um lugar maior, Leonardo e Marley ficam na pequena varanda, observando as estrelas aparecendo no céu claro. "Obrigada", Marley diz suavemente. "Por quê?" "Por me salvar naquela noite, por nos salvar." Leonardo balança a cabeça. "Você está errada, vocês duas me salvaram. Vocês me deram uma razão para continuar. Um propósito além da culpa, uma família além da perda." Eles ficam em silêncio confortável, cada um absorto em suas próprias reflexões sobre a jornada extraordinária que os trouxe até este momento. "Leonardo", Marley finalmente fala. "Sim, eu te amo. Não por gratidão, não por conveniência, não porque você salvou Sofia e eu. Eu te amo por quem você é. Um homem bom que comete erros, que carrega cicatrizes, que luta todos os dias para ser melhor. E eu te amo", Leonardo responde, "por sua força, sua coragem, sua capacidade de ver esperança onde outros veem apenas desespero. Você transformou minha vida em algo que vale a pena viver." Lá dentro, Sofia suspira suavemente em seu sono, sonhando talvez com borboletas e girassóis, segura no conhecimento de que está cercada por amor.
Do lado de fora, a noite está clara e calma, sem sinais de tempestade no horizonte. Mas mesmo se outra tempestade vier, e outras virão, porque essa é a natureza da vida, eles a enfrentarão juntos, como família, como parceiros na jornada extraordinária que começou numa noite chuvosa, quando duas almas feridas se encontraram e descobriram que suas cicatrizes se encaixavam perfeitamente. E assim, nossa história chega ao fim, mas na verdade é apenas o começo para Leonardo, Marley e Sofia. Eles construíram algo belo a partir das ruínas de suas antigas vidas. Não apenas um relacionamento, mas uma família verdadeira, uma comunidade próspera e uma prova viva de que os finais mais felizes, muitas vezes, nascem dos começos mais tempestuosos. Se você gostou desta jornada emocional, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias como esta. Deixe um like se Marley e Leonardo tocaram seu coração e conte nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Sua interação nos motiva a continuar trazendo narrativas que celebram o poder transformador do amor, da família e das segundas chances. Obrigado por nos acompanhar nesta tempestade do coração que se transformou no mais belo dos jardins.